vídeo, o princípio da obra, que vai dizer a vocês por que o homem chegou àquele estado lamentável ao qual chegou, e já vimos que alguns senhores orgulhosamente ostentam as insígnias de terem saído daquele poço sem fundo, já que possuíam as chaves da iniciação, estado que a tradição judaico-cristã nos mostra figurativamente pela queda do homem, e que, diferentemente da tradição eloísta, ao invés de serem reis e rainhas, o homem está enroscado pela serpente do Gênesis, e numa eterna luta, aqui num quadro belíssimo, né? Então, mostrando como é que o homem vive desesperadamente tentando se libertar do estrangulamento, do aperto da serpente Nahash, que é esse o nome da serpente do Éden, que os gregos supunham ter conseguido através da sabedoria, Minerva, e, portanto, mostravam nos seus monumentos e na sua estatuária o homem supostamente recuperado, quer fosse pela sabedoria, quer fosse por outro meio qualquer, mas esse homem teria sido vencedor dessa luta e estaria restaurado, como no caso do imperador Augusto, que de fato se aproximou bastante do homem ideal, do estado de realeza. Foi o maior imperador de Roma. O nome verdadeiro dele é Otávio, filho adotivo de César, mas ele terminou reinando com o nome de Augusto. Depois de 4 anos, ele adotou o nome de Augusto. Na verdade, quantos homens podem se dar ao luxo de dizer que não estão nesse estágio, nessa situação, lutando contra Nahash, a serpente do Gênesis, que em Laocoonte é o nome do conjunto, Laocoonte. Então é esse, de fato, simbolicamente o estado em que nós nos encontramos, na luta constante para nos libertarmos do aperto, do abraço da serpente Nahash, que entra na história através do que nos conta, através do que nos narra o Gênesis 2, o Gênesis que mostra o Deus Javé, a criação do Deus Javé, que já vimos aqui nos livros que mostramos, de Rafael Patai e Roberto Graves, e no livro A Sabedoria Sagrada de Todas as Eras, mostramos como foi que Javé se apareceu, a personalidade de 3 deuses se uniram, Iá, Oeá, Oenki, Onudimud, que tem como filho Marduk, e se uniu à sua esposa Havá dos Madianitas. E então formou-se um único Deus, que na verdade é uma tríade, Iod, Havá. E Marduk
o nome dele foi tirado porque é o lado furioso de Javé. Quando Javé se ira, então é esse o lado que se mostra, é Marduk. E quando Javé está temperado, é Iá. E quando ele é bom, então é Havá. Então é um Deus com 3 temperamentos. E Iá, a sabedoria, porque em que era o Deus da sabedoria entre os sumérios. Havá, a bondade, pois Havá era a deusa da bondade entre os madianitas, ou o povo da língua que Jesus falava, os arameus, que são o Chazu. É a narrativa universalmente aceita, está em Gênesis 2, que supõe, portanto, a ação de Javé, mais de um Javé. Onde é que está o número 2 do Gênesis? Vamos procurá-lo. Aqui é o Gênesis 1. Está aqui. Aqui dá o Gênesis 2. Aqui em vermelho. Vou aproximar o mais possível. Entre meus dedos aqui, 2. Não vou ler porque a história é muito conhecida. Mas, naquele mundo maravilhoso criado por Javé na narrativa de Graves e Patai, que seria o prólogo, né? O prelúdio desse Gênesis 2, Javé cria um mundo tão maravilhoso quanto o mundo de Elohim. Ou seja, o mundo de Elohim é o mundo superior, onde tudo é bom, onde o homem é rei e rainha, e o mundo de Javé é um mundo onde o homem luta, como lá ocorre, né, contra o abraço da serpente. E aí, como chegamos a isso? A queda, e é isto. Bem, segundo Gênesis 2, Javé, que é a união de 3 deuses, eis a genealogia do céu e da terra na sua criação. Quando o Senhor Javé fez o céu e a terra, não existia ainda arbusto campestre sobre a terra, nem erva alguma germinara pelo campo. Lá na outra criação, Javé já tinha criado tudo isso. Porque o Senhor Deus não tinha ainda feito chover sobre a terra, nem havia homem que cultivasse o solo e da terra fizesse sair o que brotaria do solo. Então, a concepção aqui do javista, ao contrário da concepção do eloísta, ao invés do homem ter como projeto reinar sobre a criação, a ideia do javista é a ideia dos mesopotâmios, exatamente como Marduk e Ea, que depois de construírem com Tiamat metade dela o céu e metade a terra, agora vai fazer o homem do sangue do demônio Kingu, mas para trabalhar, que eles não vão trabalhar. Então começa a narrativa desconsiderando o prelúdio, que seria aquela criação, aquela narrativa da criação de Rafael Patai e Robert Graves. Então, um mundo bom. Desconsiderando isso, aqui diz que não tinha sido feito nada e Javé, Deus, vai fazer o homem. Mas se aquilo é um prelúdio, então aqui nós estamos na criação avançada, em determinado momento em que Javé decide fazer o homem. Então, Javé, Deus, formou o homem com o pó da terra, barro, Adamá, ao pé da letra. Ele insuflou nas narinas um hálito de vida e com isso tornou-se o homem alma vivente. Nefek Jahaya, alma vivente. Então, o homem aqui é Adam, o pó da terra, na verdade, é o barro, a argila, Adamá,
Daí vem Adão, redução de Adamá, por isso supomos que o primeiro homem era de raça vermelha, porque a argila é meio avermelhada, meio escura, como algumas imagens do Egito mostram, e segundo nossa teoria, então o primeiro homem seria da raça vermelha. E soprou nele o hálito da vida. Então, depois de fazer um boneco de barro, desse barro vermelho, soprou nele o hálito da vida, e ele se tornou Nefesh Hayah, alma viva. Plantou depois o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado do Oriente, ou seja, agora volta à criação que ele já tinha feito, toda aquela obra bonita, e a ervagem, os animais e tudo aquilo, né? E trouxe o homem que ele formara. Formara, vê que aqui em um momento vai aparecer criara, bará, porque Javé não é um Deus que possa barar, ele é um Deus que pode fazer, que ele pode formar, né? Então, Yaash é a palavra hebraica para as ações de Javé, ou semelhantes. Depois disso, o homem foi tomado por Javé Deus, que o pôs nesse jardim do Éden, naquela criação bonita que Javé fizera, que no final foi glorificado por tê-la feito, com este preceito: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, ao certo morrerás. Então coloca o homem, que é o boneco de barro, vivo, ele levanta vivo, e o faz senhor de toda a criação, com uma restrição: não podes comer da árvore da ciência do bem e do mal que está no centro do jardim. Mas todo dia o homem comia da árvore da vida, e assim ele se tornava imortal. Comendo o fruto da árvore da vida, garantia a ele a vida eterna. Então ele não morreria nunca, né? Mas trabalhava, viu? Esse homem aqui foi feito para lavrar a terra. Não se esqueçam, vou reler. Tomou, pois, o Senhor Deus, Javé, Adão, e o pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Ora, cultivar significa precisamente lavrar, trabalhar. E guardá-lo de quê? De alguma coisa que tinha inspirava aí um temor de que a obra de Javé fosse destruída, né? As serpentes Terrom e Berrom, que lá naquela outra epopeia Javé já tinha vencido e encerrado, ela então supostamente foge de lá e vai agora interferir na criação de Javé, mas através do homem. Ela não pode interferir diretamente na criação de Javé, porque Deus deu uma ordem, fez um decreto, mas fechou-a com chaves, e são essas chaves que a maçonaria vai usar para poder produzir homens de verdade, né? Está aqui as chaves que abrem Daat, né? E está aqui os senhores que, usando essas chaves, chegaram à dignidade do homem. Olha que maravilha de ser humano, né? O homem idealizado, mas isso apenas idealizado, né? Segundo a maçonaria, nos graus superiores, então o homem volta a ter sabedoria, poder e bondade. O simbolismo das 3 colunas. Coluna da sabedoria, parecendo um chifre de cordeiro. Coluna da força ou do poder. Coluna da bondade, da harmonia ou da beleza. Então, a união dos 3 deuses, em Ki, ou que é a coluna da sabedoria, era o deus da sabedoria. Havá, a deusa aramaica da bondade.
e, juntamente com os dois, a coluna da força, do poder de Marduk, que não aparece mais na história, fica só na teogonia babilônica. Então aqui a maçonaria trabalha com 3 colunas já reconstituídas, e graças a essas 3 colunas reconstituídas é que nós vamos ter os cavalheiros que se formam. Então, em loja, o trabalho em loja é todo ele para formar esses cavalheiros, utilizando-se das ferramentas de aperfeiçoamento, né? O compasso da retidão, né? o esquadro da retidão, o prumo e o nível do equilíbrio, né? e da serenidade, né? Da estabilidade. Então, usando esses instrumentos, a maçonaria vai chegar a aqueles cavalheiros. De modo simbólico, né? Já mostramos aqui com o cinzel e o martelo. Nós vamos então, como se fôssemos pertencentes àquele grupo, né? Nós temos outras figuras ali que mostram o grupo reunido. Nós vamos tirar a casca do macaco, vamos tirar o couro do macaco, que é para daquela figura triste, horrorosa, que é o homem caído, é a representação do homem caído. Vamos tirar o couro dele, vai tirar mesmo, porque isso aqui corta. Então vai tirar o couro do homem, daquele homem caído, do macaco, que é meio javali, meio papagaio e meio homem, e vamos fazer com que ele se torne aquele cavalheiro maravilhosamente colocado ali, né? E não é só ele, porque a maçonaria mostra em vários lugares, né? Reuniões, e essas reuniões, aqui nós temos um grupo de maçonaria exclusivamente feminina, portanto a mulher pode, tanto quanto o homem, né, reunir-se em loja para buscar a perfeição. Então, aqui nós temos um grupo de homens. Vamos. Cadê o grupamento masculino? Então, porque tem a maçonaria somente feminina e tem a maçonaria somente masculina. Então, aqui nós temos grupos somente masculinos, né? Aqui numa cerimônia de um grau elevado, e aqui simplesmente eles reunidos em loja. Então todos estes querem fazer o trabalho com o escopro e o cinzel, o martelo e o cinzel, né, a talhadeira, tirar o couro do macaco para transformar ele no homem. Mas aqui ele vai morrer. Essas espadas vão enfiar no corpo dele e ele vai morrer. Então ele sabe disso, é dito isto a ele, exatamente quando ele entra. Aqui nós temos outro grupo reunido para atingir o estado de perfeição, as colunas recuperadas e em pé, né? Enquanto que o profano só vê o templo de longe, então o homem caído não pode entrar no templo. Aqueles que estudam, eles, indicados pela maçonaria por esse quadro, as 2 colunas estão em pé, mas não são 2, nós já vimos que são 4, e mostramos 3. Então, através desse trabalho, né, a maçonaria pretende levar o homem ao interior do templo, e lá no interior do templo chegar até a sagrada Shekinah ou Shekinah, que é Dankina, a esposa de Anu, né? Então, assim chegando ao convívio dos deuses, que não é outra coisa que a alquimia propõe na sala de reflexões. Quando o iniciado entra na sala de reflexões, quer dizer, para chegar
a semelhança de Javé, e ser o homem perfeito, né, o mestre perfeito, para ser isto aqui, ele terá de morrer. E essa morte simbólica é mostrada na sala de reflexões, que aqui está, escondeu-se bem escondidinho. Seria aquele crânio, aquela mesa com aquele crânio. Eu vou encontrar, vocês vão ver aqui. Já vimos então o grupo feminino, já vimos o grupo masculino, né? Já vimos aqui a cruz dos elementos também na maçonaria. E vamos agora para a sala de reflexões. Achei, está aqui. Então, quando ele chega, começa, então lhe é dito, lhe é avisado que ele morrerá. Enrolado, professor Marlon. Que ele morrerá. Quer dizer, aquele homem desobediente, aquele homem que no Jardim do Éden nós ainda não estamos na desobediência, né? Mas vimos pelo ritual que há um ritual em que ele morre. Aqui já é avisado a ele, né? Vais passar pela morte e esse homem morrerá para surgir dele um outro homem, que será o homem equilibrado, representado aqui no mosaico maçônico, os degraus ou graus, e aqui, simbolicamente, o homem que chegou até a retidão do esquadro, e aí tem direito de ganhar e usar o compasso para chegar finalmente até a olho que tudo vê e a coroa de rei, como na Cabala, né? A esfera mais alta é chamada de coroa, e finalmente ele terá condições de chegar até a dignidade suprema, mas está aqui a prancha que diz qual o objetivo buscado. Tem várias figuras, mas a principal é essa, a virtude. Então, no meio de todas essas figuras, que não interessam todas a nós, então o importante é que, passando pelo templo maçônico, né, chega-se até a virtude. A virtude é, portanto, o objetivo colimado. Através da virtude, seguindo os parâmetros do livro da lei, né, a receita que vai levar o homem até o equilíbrio, o masculino e o feminino, ele sairá dessa luta, porque enquanto ele for somente masculino ou for somente feminino, ele estará em conflito, representado aqui por Laocoonte, e esse conflito não permitirá a ele nunca o equilíbrio. Então, para atingir o equilíbrio, a estrela de 6 pontas, ele terá que usar então, todas as ferramentas da maçonaria, da alquimia, da Rosa Cruz, todo aquele simbolismo para finalmente atingir o estado ideal. Então as colunas serão refeitas e o homem brilhará na sua concepção original. Mas o erro dos helenos é que eles supunham que para isso basta Minerva. Embora eles tivessem 12 deuses, Minerva, a deusa da sabedoria, reconstituiria a coluna. Olha ela aqui, está vendo? Coluna em cima da qual está a Virgem, que nós mostramos no outro livro. Para nós católicos, a Virgem Maria. Para a maçonaria ou para o simbolismo de modo geral, a virtude tão feminina, aqui com o lábaro da vitória, para premiar o candidato que chegou a construir o seu mundo, né? Tendo de um lado a lua e de outro o sol.
Cadê o sol aqui? Não aparece. Perfeitamente nítida. O sol aqui nós não estamos vendo. Então, de qualquer maneira, esse é o objetivo: atingir a virtude, depois de passar por todos os obstáculos terrestres, né? E aí finalmente chegar ali. Mas a triste realidade é que até lá nós seremos, como Laocoonte, prisioneiros da serpente Nahash, que é o mesmo que Terrom, Behrom, né, Tiamat, ou seja, como for. Vamos ao final da história. É curta. Então tomou o Senhor Javé, o homem, e o pôs no jardim do Éden, já estou relendo, para cultivá-lo, portanto, o trabalho é vagabundo, e guardá-lo. Guardá-lo de quê? Se a serpente fugiu da sua prisão, e Javé tem encerrado ela sob chaves, agora ele tem que não permitir que ela entre no paraíso, naquele universo bonito de Javé, descrito no Gênesis 3, que escondem de todos vocês, né, que é aquela criação, segundo Rafael Patai e Robert Graves, onde quando ele termina toda a obra, depois de vencer Raabe, atravessando com a lança no seu crânio, e Leviatã, a espada no seu peito, então Terrom, atemorizada, recua, e ele guarda ela, fecha ela e Apsu num recipiente, numa caverna com portas. Ele tranca a porta com ferrolho e diz: não ouse sair daí para perturbar minha criação, para desordenar minha criação. Então o homem tinha que guardar a criação, chamada aqui o Jardim do Éden, mas nós vimos que era a criação toda. Javé fez o trono dele nas águas de cima, depois voltou-se para o abismo, Apsu, onde Tiamat reinava. Aqui é uma alusão ao matriarcado, embora Apsu fosse as águas do abismo, a rainha do mar, Tiamat, era quem governava, era quem mandava, e é ela que ousa enfrentar Javé. Na epopeia Numa Elis, o Apsu, o macho, é morto por Ea, que não tem coragem de enfrentar a fêmea, que é mais poderosa e mais sábia. Ele é sábio, mas não é poderoso. Então é Marduk, o filho dele, quem, recebendo 10% de poder de cada deus, enfrenta, mata e cria um outro céu e uma outra terra, onde Ea cria o homem do sangue do demônio Kingu. Aqui a discordância é que Javé, Deus, cria o homem do barro da terra, da Adamá. Nós já vimos isso. E fez Javé, Deus, do pó da terra o homem, e insuflou nas suas narinas o hálito da vida, e o homem se tornou ser vivente. Nefesh Hayah, alma viva. E disse: guarda e cultiva, portanto, trabalha para comer e fica atento, vigilante, porque Javé sabia que Tiamat tinha fugido do seu cativeiro. A serpente que está ali abraçando num aperto mortal a Laocoonte, que somos nós, nas situações de aperto em que nós nos debatemos e não conseguimos sair do laço fatal da serpente, né? Então, o homem obedeceu. Não comia todo dia da árvore da vida, mas não se aproximava da árvore da ciência do bem e do mal. Aí, Javé viu que o homem era obediente e, na verdade, não era isso que ele queria. Vocês vão ver que tudo isso aqui foi programado. Depois disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Quer dizer, aqui Javé reconhece que a criação dele tem que ser um vale de lágrimas, pois ela será o campo de provas para que os homens mereçam morar no céu superior. O objetivo, portanto, é a virtude que vai nos fazer merecer o céu superior. Olha que coisa bela, né? Como a concepção das escolas de mistério é uma coisa belíssima. Então, Javé fez a terra
e o céu dele, então inferiores, mas tudo bem ordenado, tudo bacana, tudo, né? Prendeu Apsu e Tiamat, e então colocou o homem, criou o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. Não é bom para ele que planejou tudo isso. Far-lhe-ei uma auxiliar para ele, quer dizer, uma empregada. Formou, pois, da terra toda sorte de animais campestres, e para ver como o homem chamaria, e o homem deu nome a todos os animais, mas não encontrou nesses animais nenhum que lhe fosse igual. Então aqui é uma coisa absurda. Javé espera que, fazendo bestas, éguas, cabras e vacas, faz eles desfilarem diante do homem, para que o homem encontre uma companheira. O homem diz: não, ninguém é igual a mim, nenhum desses bichos é igual a mim. Então, Javé Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma costela. Sela quer dizer lado. Então aqui, vamos dar uma paradinha e mostrar a vocês o Adam Kadmon. O Adam Kadmon, que na verdade é o homem na condição perfeita. Então veja, um lado masculino e outro feminino, os 4 temperamentos unidos na disposição dele. Olha, 1, 2, 3, 4. Então esse é Javé, esse é o homem Kadmon, imagem de Javé. Então Javé partiu ao meio o Adam Kadmon, o homem bom, e depois completou a parte que faltava em cada um. Completou a parte feminina com o resto de mulher, e completou a parte masculina com o resto de homem. E aí, ao fazer isso, fragmentou o Adam Kadmon, que passa a se chamar na Cabala Adão Belial. Ele tanto foi dividido ao meio, portanto, razão e emoção separaram-se, ele fica enfraquecido, porque a emoção passa a ter autonomia. A razão de um lado, que não é Adão que vai conversar com a serpente, não é Adão que vai cair na história da serpente, é a mulher, ou seja, não é a razão, é a emoção, e se fragmenta em 4 pedaços, que são aqueles temperamentos que nós mostramos: o nervoso, o fleumático, o atrabiliário, o voluntário e o ativo sanguíneo. Quer dizer, ele se fragmenta. Aqui nós temos agora a quebra da criatura original de Javé em várias partes, em vários pedaços, e esses pedaços fazem com que o Adam Kadmon se torne o Adão Belial. Adam Belial, o Adão caído, porque Javé o fragmentou. Então, teremos que voltar a isto, tanto pela maçonaria, quanto pela Igreja Católica, quanto pela alquimia. Esse quadrado aqui, né, na Igreja Católica, é representado pela cruz, né? Então, sob os nomes aqui para iniciação: terra na base, água em cima, as águas superiores, as nuvens de chuva, né? Fogo e ar, que sem ar não há fogo. Então, sob o aspecto dessa cruz, os 4 elementos, então está o homem fragmentado. Por isso Jesus devia morrer pregado na cruz, para desfragmentar o homem, portanto, para tornar o homem novamente íntegro. Então ele é pregado nos 4 cantos da cruz, nos 4 braços da cruz, ele passa a ser o centro, e então essa figura heróica, martirizada, é pregado na cruz para reintegrar o Adam Kadmon, o homem integral, o homem perfeito. Então, por isso Jesus tinha que morrer numa cruz. É bom para vós que eu vá, diz ele, né? E o autor da carta aos Hebreus disse: para vós a morte de Jesus
foi um grande bem. Então, os 4 temperamentos fragmentados, então, são reunificados pelo Cristo pregado na cruz, por um homem que é crucificado. E aí, a queda que vai acontecer ali agora, a descida ao fundo do poço, vai ser neutralizada, porque o homem vai querer, como mostra aqui na Praça de São Pedro, no Vaticano, né, subir e chegar de novo até o céu. Ou seja, como a maçonaria mostra, numa alegoria belíssima, então, depois de ter se tornado coluna quebrada, então ele vai agora, aqui é outra alegoria da subida. Ali nós vimos a queda vista de cima, portanto um poço que tem uma escada involuta e ele está vendo de cima. Nós estivemos olhando o poço de cima e ele quer subir. Aqui nós estamos vendo de baixo. Ele está aqui embaixo e ele quer subir. Então, 2 visões. No Poço da Regaleira, que é o que nós acabamos de mostrar, na cidade de Sintra, ainda aquela relíquia maçônica que não se faz mais. Aqui é a escada de Jacó, pela qual o homem sobe, o maçom, o Rosa Cruz, o católico, o iniciado em si de qualquer escola de iniciação, tá? Então são 2 visões diferentes da mesma realidade, que é representada na Bíblia pela alegoria da Torre de Babel. Olha, não deixa de ser uma torre. Se olhar aqui, é uma torre. Subiremos nela e por ela chegaremos até o céu. A virtude está aqui. Eu não sei se é homem ou mulher, mas seja o que for, seja o estado de Cristo, seja a virtude, não importa, a prancha é maçônica. Se é a mulher, é a virtude. Se é o homem, é o estado de Cristo. Ou aqui, em busca da luz inacessível de Javé, lá no final, lá no topo, o homem então sobe pelo seu próprio esforço e assim realiza o sonho de se reintegrar, representado também, já mostramos a vocês, magnificamente, por uma construção maravilhosa, que é a Torre Eiffel e as grandes catedrais. Então, o sonho da humanidade era voltar a ser Deus. Seremos como deuses, faremos para nós um nome célebre, quer seja erguendo catedrais, cujos picos vão até o céu, quer aqui numa composição moderna, a Torre Eiffel. Então, mas o plano de Javé é outro, não é esse. O plano de Javé viria um homem que teria o poder de reintegrar toda a humanidade. Ele reunia em si toda a humanidade. O Cristo, o Mashiach dos judeus. Então, é um homem como nós, que tem cabeça, peito e ventre, que tem razão e emoção, mas que tem em si o poder de concentrar nele toda a humanidade. Ele, portanto, é todo homem, toda a mulher, toda a humanidade. E este ser, quando é pregado na cruz, ele diz: assim como Moisés levantou a serpente na haste, no deserto, quando as serpentes mordiam e os israelitas morriam, assim o Filho do Homem será levantado da terra, pregado na cruz. E quando eu fizer isso, atrairei a mim o coração de todos os homens. Quer dizer, reintegrarei sentimento, afeto, emoção com razão. Então, voltarei a colocar vocês na posição do Adam Kadmon, novamente. Pelo meu sacrifício, então vocês se tornarão novamente o Kadmon. As partes quebradas, né? O Adão Belial, que depois se torna Adão protoplasta, se multiplica. Então, mas aqui o Adão Kadmon se torna Adão Belial quando esse jogo de quebra-cabeças
é dividida em duas metades. Então eu tinha parado na palavra cela, que quer dizer metade. Costela usaram indevidamente, porque no mito da criação suméria, então a palavra cela é de fato costela, ou é tirado da costela de Enki, uma mulher. E aí o escritor bíblico usa a mesma alegoria e aí fazem a mesma tradução. Mas não é uma costela, é uma metade. Aqui nós temos o andrógeno original, o Adam Kadmon, o Cristo, com os 4 temperamentos que o fragmenta e com a divisão em razão e emoção, que aqui estão unidas. Então a razão pode comandar a emoção. Então esse é o ponto de retorno. Nós éramos assim e nós fomos fragmentados por Javé. Ele tinha um plano e ele cumpriu o plano dele. E vamos continuar agora a ler na Bíblia, tudo planejado por Javé. Ele manda que o homem vigie, aquela obra maravilhosa que é o Gênesis 3, que Rafael Patai e Robert Graves fazem, e o homem fica ali tranquilamente. Aí ele diz, ele não cai não, Então fazer o seguinte, já que ele sozinho não cai, eu vou criar uma mulher, porque a mulher é muito curiosa. E aí tira a costela, na verdade, cela é a metade, divide-o ao meio, separa uma parte da outra. E aqui diz exatamente assim: far-lhe uma companheira igual a ele, na verdade é uma auxiliar, uma empregada, formou, pois, da terra toda sorte de animais. Então Deus mandou um profundo sono, enquanto ele dormia, tirou-lhe uma costela, um lado, e fechou de novo com carne o lugar, ou seja, completou a mulher, o lado feminino, ela ficou íntegra, completou o homem, o lado masculino, e ele ficou íntegro, mas cada parte separada, íntegros cada parte, razão de um lado inteira, emoção de outro lado inteira, mas não teriam que chegar a um acordo, os dois separados, estando juntos. No Adam Kadmon, ele tinha controle, a razão tinha controle sobre a emoção. Aqui agora não. Aqui agora são dois seres separados, que, como você vê na humanidade toda, estão sempre como Laocoonte, todos enrolados na serpente Nahash, lutando sempre contra alguma coisa, seja pelo dinheiro, seja pela comida, seja pelo que for, pela política. Então a humanidade está aqui belamente esculpida nesse conjunto chamado Laocoonte, onde está sob o poder de Nahash, a serpente original, também feita como serpente, do mesmo jeito que o ovo de Javé. E aí agora está criada a mulher. E ambos estavam nus, homem e mulher, formando uma só carne, e contudo não se envergonhavam. A serpente, Nahash, era o mais inteligente de todos os seres terrestres que Javé, Senhor Deus, tinha criado. Aqui usou a palavra criar, mas não é bará. E ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu de comer de algumas árvores do jardim? E a mulher, a emoção, olha, a serpente foge e entra no paraíso, naquele mundo de Javé que ele criou perfeito. E que ele disse que a serpente não teria poder de agir diretamente naquele mundo. Então ela vai usar a criação de Javé, o homem e a mulher. Tenta usar o homem, mas o homem não se corrompe, não liga para ela. Aí ele diz, então agora eu vou fazer uma mulher. Aí faz uma mulher. E a mulher respondeu à serpente: podemos comer de todos os frutos do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Javé nos disse que não comêssemos, e nem tocássemos nele, para que não morrêssemos. E Nahash, a serpente, respondeu à mulher: não morrereis. Antes Javé, Deus sabe, que quando dele comerdes, abrir-se-ão os vossos olhos, quer dizer, as capacidades,
aqui simbolizada pelos olhos. Jesus Cristo disse: se teu olho é bom, todo o interior é luz. Se teu corpo é mau, teu olho é mau, todo o seu corpo serão trevas. Então, abrir-se-ão os seus olhos e vos tornareis como Elohim, como Deus, já como o Deus do mundo superior, não é menos do que isso, hein? Quer dizer, comeu esse fruto, pimba, vai para o trono divino lá do mundo, lá de cima. Então a mulher viu que a árvore era boa ao paladar e agradável à vista e apetecível para adquirir conhecimento. Na verdade, isso era o poder da criação. Segundo a Cabala, Adam Kadmon tinha o poder da criação, mas ele foi feito, estou citando a Cabala, né, para chegar à sua plenitude e maturidade, à sua idade adulta, em 24 horas, já que Javé não tinha o poder de Elohim, não podia criar tudo instantaneamente, mesmo Elohim fez etapas. Então o homem, Adam, e a sua mulher teriam de esperar 24 horas. E aqui nós estamos, segundo a Cabala, às 6 horas da criação. Isso é uma metáfora para dizer que o homem não tinha ainda adquirido maturidade, sabedoria, poder e bondade suficientes para criar o mundo. E o que a serpente está instigando Eva é a usar o poder da criação. Minha gente, não tinha maçãs no Éden. O Éden aqui é um mundo ainda, um universo de outra dimensão. Então nós não temos aqui maçã nenhuma. O fruto da árvore da ciência do bem e do mal, quer dizer, o poder sobre todos os dois elementos, né, a luz e as trevas, então é o poder da criação, simbolizado por um fruto. E então a mulher viu que era apetecível e agradável, né, e comeu, colheu o fruto e comeu. E deu também ao seu marido, que comeu juntamente com ela. Pronto. Aqui está quebrada a proibição de Javé. Cultivai o paraíso e guardai. Então, não guardou. A serpente entrou. Mas veja, a serpente era o mais inteligente dos seres terrestres. Então botaram o homem dividido já, porque já íntegro ele seria um andrógeno. Dividiu primeiro em 2, depois dividiu em 4. Então, todo fragmentado, o homem era frágil para enfrentar a serpente. E Javé sabia disto. Porque quando ele diz ao homem: Adão, Adão, onde estás? Por que te escondes? Vou citar de memória agora. Adão diz: senti, porque ele não via, ainda não tinha chegado a esse estágio, não tinham passado ainda as 24 horas para ele ser igual a Deus, e aí poderia criar. Estava prevista a criação do homem, do seu mundo, que seria uma complementaridade ao mundo de Javé, assim como o mundo de Javé era uma complementaridade ao mundo de Elohim. Percebi pela brisa da tarde os teus passos, tive medo e me escondi. E Javé diz: porventura comeste do fruto proibido? E ele diz: a mulher, um dedinho apontado para a mulher, que tu me deste, um dedinho apontado para Deus, me tentou e eu comi, me ofereceu e eu comi. Olha, 2 dedos, hein? E 3 apontados para ele. Então, quando você aponta para alguém, vou ficar de lado, 3 dedos apontam para você, um dedo aponta para a pessoa que você acusa e um dedo aponta para Deus. Então, a mulher que tu me deste me ofereceu e eu comi. Olha, veja que Adão está sendo justo, né? Quem foi que deu a mulher? Deus, Javé. Ela que tentou, sim, ela que tentou. Que tu me deste, eu também estou envolvido no problema. Aí ele diz à mulher: por que fizeste isto? E a mulher faz a mesma coisa, fecha a mão, aponta para a serpente e diz: a serpente que você pôs no jardim, que Deus podia impedir que Tiamat entrasse no jardim do Éden, mas deixou isso a cargo de Adão e o enfraqueceu o máximo possível, separando razão da emoção e depois separando os temperamentos. Quer dizer, aqui Adão já devia ter filhos, porque, ou senão, de qualquer forma, já estava programado.
os 4 temperamentos, todos eles falhos, né? Todos eles são falíveis. Então a mulher aponta para a serpente que tu, Deus, colocaste no jardim, que aí a culpa é minha, porque eu fui conversar com ela, me enganou e eu comi. E aí Deus os amaldiçoa, maldita será a terra por tua causa, e diz a Adão, plantarás a semente do trigo, e a terra te dará espinhos e abrolhos, e diz a mulher, vais dar à luz com dores, e os expulsa daquele universo, porque a fruta, na verdade, é o poder da criação. Eles exerceram o poder da criação, que estava previsto, mas não tão cedo. E aí, quando eles pensaram juntos, a mulher viu que era possível, e como ela é tendente a ser mãe, a maternidade foi mais forte, o instinto. E ela chamou o homem, por isso Freud diz que o pecado foi de sexo. Não. Tem alguma coisa a ver, mas raspa. Freud viu o galo cantar, não soube onde. Então a mulher que tem o instinto materno chama Adão e diz, vamos criar. Bom, estava previsto, mas no momento certo. E aí, o casal original, Yod e Havá, criaria um mundo bom, como o de Javé, e continuariam tendo acesso ao paraíso, comendo o fruto da árvore da vida e sendo felizes eternamente, e teriam filhos e filhas, porque o Criador Elohim disse, crescei, multiplicai-vos e povoai a terra, enchei-a e dominai-a. Então, mas aí Javé expulsa o homem e a mulher do seu paraíso e diz, vai viver no teu mundo. E então Adão sai da dimensão onde estava Javé e entra na dimensão do mundo dele, que é o nosso. É nossa criação. Pronto. Pela desobediência de um homem, entrou no mundo o pecado, portanto, a fragmentação, e com o pecado a morte. Pronto, agora por isso que a maçonaria mostra no gabinete de reflexões, né, que eu já mostrei aqui para vocês, prepare-se para morrer, porque para alcançar a virtude, ponto máximo de aspiração do maçom, é necessário antes morrer para o vício. De novo, lá estou procurando o gabinete de reflexões, acho que ele está mais para trás. Necessário se faz morrer para o vício. Então, não é possível atingir a virtude sem morrer para o vício. Então, todos aqueles senhores e senhoras, né, que se reuniram em loja aqui para atingir a virtude, foi-lhes avisado, quando eles estavam no gabinete de reflexões, que eles teriam que passar pela morte para poder chegar à vida, né? Para poder viver como reintegrados. Então, eita, gabinete de reflexões que não, não encontro, né? Então, bom, vocês já viram várias vezes, eu acho que vou ficar devendo o vitriol, o gabinete de reflexões. O livro está me negando a gravura. E sem passar pela morte não se chega a Shekinah. Então, a virtude terá que ser adquirida, mas às custas da morte. Vamos ver se outro livro aqui nos mostra esse gabinete. Acho que não. Já vimos o vitriol, né? Na verdade é o vitriol, né? Então, tudo acontece segundo o desígnio de Javé. Ele tinha programado tudo, não fazer o homem um casal já rei, mas fazê-lo no seu mundo, de tal maneira que ele, através de um esforço constante, merecesse chegar, né, partindo das trevas, cheque, e passando pelos estágios que vão dominar o caos, chegar finalmente à virtude, a ser igual a Elohim, ao casal celeste. Para isso,
necessário será vencer a cruz dos elementos. Está aqui, terra, água, fogo e ar. Começa pelo boi. Aleph quer dizer o boi. Então começa por aquela figurinha que nós mostramos a vocês, né? A educação começa pelos instintos. A educação pessoal começa pelos instintos. Primeira figura, Aleph, o boi. E então já é dito ao neófito, quando ele entra, que para chegar a esse homem belo, perfeito, cavalheiro, que segundo a maçonaria atingiu, né, os estágios mais elevados, necessário será experimentar a morte, né? Então, para isso é necessário seguir a integridade do esquadro para poder ter o mérito de usar o compasso, usando o livro da lei, ou seja, o livro do que é permitido fazer ou do que não é permitido fazer. Aqui está um avental em que aparece a morte. É a iniciação onde aparece a morte. Olha, a caveira é a mesma do vitriol, mas florescendo, quer dizer, voltando à vida, pelo poder da regeneração que os vegetais têm, e aí estaria completa a obra do homem, né? Com as ferramentas que tanto a maçonaria quanto a alquimia, quanto a Igreja Católica concedem ao homem para chegar à virtude, né? Virtus, virtutem. E aí, vencendo a cruz dos 4 elementos, chegar à águia, se tornar águia, ordo ab caos. Precisa passar pelo caos para fazer em si mesmo a ordem. E essa ordem não se faz sem muito trabalho. E eu estou aqui, na verdade, procurando, feito um louco, a cruz, o gabinete de reflexões, encontro tudo menos ele. Então, aqui, achei, pronto. Estava bem escondido, aqui está. Então, no primeiro momento, assim que ele entra como candidato, lhe é apresentado o vitriol, onde lhe é dito que ele terá que morrer, experimentar as agruras da morte, para poder morrer o homem velho e nascer o homem novo. Então está aqui o vitriol. A mesma coisa está, né, em outro livro, que mostra o homem reproduzindo a obra de Javé, o ovo, tá vendo? Só que agora nesse ovo está o homem, e através dos seus estudos ele vai conhecer o seu corpo sutil, ou seja, o que ele é de fato por debaixo dessa capa de carne. E aí, conhecendo o seu corpo sutil, ele então começará a ter uma vida completa. Então, a história, portanto, é essa. Tudo foi planejado por Javé, e então o homem tem que voltar, né, a Javé. Aqui está Yod, Re, Val, Re, o triângulo de Javé, né? Aqui estão os senhores que buscam isto, e através da vontade e da inteligência, tirar o couro do macaco, de maneira que ele atinja a retidão
e possa usar o compasso, e assim ser a imagem de Deus. Isso é feito por etapas, portanto vocês terão que ter paciência, que a menoral castal de 7 braços quer dizer que isso é feito por etapas, né? Aqui nós temos 7 etapas. Como quer que seja, teremos que nos tornarmos senhores da água, do fogo, da terra e do ar. Pronto. Já chegamos a 1h31 segundos, então o trabalho é o mesmo, dependendo da escola, a simbologia é diferente. E tudo não passa de um plano de Javé para que o homem mostre o seu mérito, prove o seu valor. Então vejam o vídeo, deem o seu like ou dislike, façam o comentário se quiserem e inscrevam-se no canal. Esse será o vídeo da alquimia, no princípio a queda, é o 3. Até a próxima.